Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. Hoje vamos falar sobre os 60 anos da Lei de Incorporação Imobiliária com a doutora Lara Praça. Seja muito bem-vinda, doutora Lara. Muito obrigada pelo convite, Priscila. Estou à disposição. Doutora Lara é advogada, é sócia fundadora da RED, diretora do Ibradim, professora da Unifor, várias especializações aqui, o currículo é bem extenso, né, doutora? Gostaria de agradecer já inicialmente a sua participação. Eu sei que vai engrandecer muito o nosso CartCast e vai falar sobre os 60 anos da Lei de Incorporação Imobiliária. Queria que você falasse para nós um pouco sobre o contexto histórico, qual a importância dessa lei para a sociedade. Vamos lá, eu queria começar falando sobre esse tema e falando uma informação que quase ninguém sabe. A Lei de Incorporação Imobiliária, ela é de dezembro de 64, portanto, nós estamos fazendo agora 60 anos de lei, né? Vamos fazer agora no final do ano. Mas é um projeto do professor Caio Mário, da Silva Pereira, e esse projeto ele foi apresentado pela primeira vez no Congresso Nacional de Advogados da OAB em Fortaleza, em 1959. Então, veja só, a gente está aqui falando sobre isso, mas tudo começou naquela época, né? Então, é um tema assim, que permeia o meu dia a dia, é um tema com o qual eu trabalho diariamente. Então, o que eu posso dizer é que, em relação ao contexto histórico, Priscila, é que entre as décadas de 50 e 60, né, nós vivíamos um momento de muita expansão urbana, tá? Existia um êxodo realmente rural, né, que vinha do interior das cidades, principalmente no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e havia uma necessidade de crescimento urbano. Em contrapartida, não havia regulação de atividade da incorporação nenhuma, né? Então, as construtoras faziam começavam a exercitar e exercer essa atividade de incorporação sem qualquer previsão legislativa, sem qualquer norma. Não se sabia quais eram os direitos do incorporador, quais eram os direitos do comprador, dos investidores, não se estabelecia prazos de entrega, não se estabeleciam sanções em caso de não cumprimento das obrigações. Então, a falta de regulação, junto com esse crescimento urbano, realmente fizeram com que houvesse uma bagunça na época. Muitas empresas faliram, a gente sabe, notícias, né, de situações complicadas, de pessoas que perderam tudo porque investiram em determinada compra de imóvel e nunca receberam, muitas disputas judiciais, muitas empresas falidas. Então, o cenário ele não era favorável de jeito nenhum, né? Então, precisava haver uma regulação, precisava criar uma norma que trouxesse um equilíbrio e uma segurança para esse tipo de relação jurídica. E aí, o professor Caio Mário encampou esse movimento, e em 1964, e veja que o processo legislativo ele demora, né? Em 59 o projeto foi apresentado, aqui em 64 a lei efetivamente foi publicada, né? Então, nós tivemos aí um tempo até ela se tornar vigente. E assim, como você falou agora, e eu lembrei que a questão do imóvel, muitas vezes a pessoa faz uma reserva, se programa para comprar. Então, como se tinha um contexto, uma situação de irregularidade, de terra sem lei, né? Trouxeram o quê? Alguns prejuízos para aqueles que investiram, tanto para empresários, como para clientes que tinham o sonho da casa própria, que isso mexe até com um pouco da dignidade de cada família, de cada pessoa, né? Você tem um sonho, a expectativa de ter um imóvel só seu, que é tanto que hoje existem vários programas, existe um incentivo, um fomento, que eu acho que é em decorrência a esse movimento que foi iniciado aqui em Fortaleza, que você falou, e que tem um impacto diretamente para a sociedade. Não tenho porque dúvida. É economia, é questão mesmo de dignidade daquele que está em busca de um lar, daquele que trabalha em busca de ofertar,
né? E a importância dessa regulamentação e dessa comemoração desses 60 anos trouxe reflexos positivos. Muito, né? muito positivos, muito positivos. A lei de incorporação, ela, na verdade, ela foi uma precursora do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, exatamente por isso tudo que você está falando, né? Então, quando a gente quando a gente vai olhar o que ela trouxe de bom, né, quais foram os impactos imediatos dela, foram muitos. Essa regra clara sobre só pode vender se apresentar um memorial no cartório, com toda aquela documentação, é para dar segurança e proteção ao consumidor. Né? Então, ali a lei traz direitos e deveres do incorporador e do comprador, ela traz a ideia da comissão de representantes, ela traz o patrimônio de afetação, né, que foi regulamentado poucos anos depois, né? Poucos não, alguns anos depois, na Lei 10.931 de 2004, mas ela, sobretudo, ela trouxe confiança para o comprador, ela trouxe confiança para o mercado, porque à medida em que você traz todas essas questões de proteção, você também gera confiabilidade, por exemplo, nas empresas de crédito, nos bancos que vão financiar aquela obra, né? Então, isso acabou gerando um movimento positivo para o mercado imobiliário, tá? Obviamente, assim, de impactos imediatos, nós tivemos de uma forma muito tranquila, nós tivemos essa questão da proteção do consumidor, do adquirente, né? E essas regras, elas eram imprescindíveis, assim, era realmente uma necessidade da época para que houvesse essa evolução no mercado. Pronto, a importância dessa lei, ela além de trazer essa segurança jurídica em relação ao consumidor, à empresa, a questão da participação do cartório nessas negociações, que é indiscutível. Muitas vezes, é muita documentação que se exige, mas não, é uma garantia que se tem que você está fazendo um bom negócio. Exatamente. Desconfie daquilo que for muito fácil. É o que eu falo muitas vezes. Às vezes as pessoas querem praticidade e esquecem que essa praticidade pode trazer um grande problema futuro. Com certeza. Antes da lei, a gente não tinha, por exemplo, necessidade de apresentar um projeto aprovado, de apresentar um alvará. Hoje você tem a necessidade de junto com aquele calhamaço de documento que a gente fala em registro de incorporação, a gente já sabe que é um monte de documento, mas é um monte de documento necessário, né? São certidões da incorporadora, que precisa saber como é que ela está, né? Se ela tá, quais são os tipos de demanda que ela tem, como é que está a questão fiscal dela, como é que esse projeto foi aprovado? Foi aprovado por órgão competente? Existe um licenciamento para aquela obra, que é o alvará de construção? Então, assim, são documentos necessários. A gente apresenta nos quadros da NBR todo o descritivo do empreendimento, memorial de incorporação, memorial descritivo do empreendimento também. Então, aquilo tudo gerou, obviamente, foi necessário ser apresentado ao cartório, e o cartório é instrumento, é um meio necessário para que haja essa segurança, porque uma vez que eu deposito toda essa documentação e o cartório valida aquilo, registrando na matrícula do imóvel aquele memorial, o adquirente ele tem uma robustez de segurança, né? Então, assim, eu acho que o fato de a lei ter trazido a possibilidade da venda pós registro de incorporação é outro aspecto importante nessa regulamentação que trouxe essa segurança a mais, essa proteção para o consumidor também. Você comentou que também a questão da segurança em relação à própria economia, em relação aos negócios que são feitos, a questão da garantia que se tem daquele imóvel realmente ser do adquirente, daquele que está comprando, e realmente o imóvel que está sendo vendido ser daquele que está vendendo. A questão de regulação em termo urbano, né, que foi importante, porque era um cenário caótico, onde não se tinha uma lei que regulasse tudo isso, e eles começaram, aos poucos, criando uma espécie de fiscalização também, no momento que se tem uma
uma entrega de documentação, de exigências, de requisitos que devem ser cumpridos para você fechar um negócio, para você ter plena segurança que aquilo ali é algo que realmente não vai lhe dar um problema no futuro. Como foi feito esse trabalho? Demorou muito tempo para poder regulamentar, para poder se ter efetividade nessas transações, ou é ainda algo que ainda acontece, que ainda tem digamos assim, muitas construções, imóveis ainda naquele cenário de terra sem lei? Vamos lá. O que eu percebo, né? Eu percebo que a lei, em sua maioria, ela é cumprida. Em maior parte, há um cumprimento da legislação, não tenha dúvida. Nós temos o Ministério Público, que pode fiscalizar o não cumprimento das normas, as próprias associações das incorporadoras, os sindicatos, né? Eu acredito que exista, em sua maioria, o cumprimento das normas, mas, obviamente, existem também aqueles que não cumprem. Né? Existem aqueles que não cumprem. Então, existe até um trabalho de um colega em Sergipe, que ele faz um trabalho, um advogado, faz um trabalho muito forte em cima disso, dessas atividades que não são, que não cumprem as regulamentações, né? E, obviamente, isso deve ser plenamente rechaçado, isso não faz o menor sentido, não faz sentido a gente evoluir de forma legislativa e permanecer vivendo o que se vivia em 1950. Não faz o menor sentido por todos os motivos que a gente já conversou aqui. Né? Mas eu coloco de uma forma em que há, em sua maioria, o cumprimento da norma, sim. Em relação à economia, professora, como é que tem sendo beneficiado, como é que está sendo beneficiada ao longo desses anos, 60 anos, em relação a essa regulação imobiliária trazida pela lei? Quais são as novidades trazidas por essa lei recentes? Olha, a lei de incorporação imobiliária, ela já sofreu diversos impactos positivos de movimentos que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, assim, quando eu lembro, você vai lembrar também da faculdade, Miguel Reale já falava daquela teoria tridimensional, né? Que é fato, valor e norma. Então, assim, o fato acontece, a norma tem que ir acompanhando. E eu acho que muito do que acontece na vida real, a legislação tende a acompanhar. Então, a lei de incorporação imobiliária, ela sofreu algumas mudanças ao longo do tempo. Mais recentemente, nós tivemos a Lei 14.382, que foi a lei do SERP, né, que trouxe um movimento grande de digitalização dos processos, e dentro dela tem um capítulo de mudanças relacionadas à lei de incorporação imobiliária. Nós tivemos agora a Lei 14.711, que é o Marco Legal das Garantias, que também foi outra lei que trouxe modificações importantes com relação às garantias nos créditos imobiliários. Tudo isso tem a ver com incorporação imobiliária. À medida em que há uma segurança do mercado com relação à atividade de incorporação, e isso vem muito por conta das leis que estão, as regras que estão claras e sendo cumpridas, eu tenho um fomento do crédito, eu tenho um fomento dos bancos para financiar mais obras, financiar mais unidades imobiliárias. Então, é tudo retroalimentado. E com relação à legislação, sim, ela vem trazendo uma mudança legislativa que vem fazendo o acompanhamento dessas mudanças de fatos jurídicos que a gente vem vivendo ao longo do tempo. Em relação à evolução tecnológica, professora, como isso tem contribuído, né, nos processos de incorporação imobiliária? Aí você tocou num assunto muito, muito legal, porque a tecnologia já de um tempo para cá, e aí eu vou dizer mais precisamente uns 5 anos, 5, 6 anos para cá, nós tivemos uma evolução gigantesca com relação ao aspecto tecnológico. Isso tem dado muito mais eficiência à atividade de incorporação imobiliária. O ciclo da incorporação, Priscila, é um ciclo que demora, de certa forma, ele é longo, né? Ele é um ciclo que, desde a prospecção do terreno até a entrega da unidade autônoma, ele gira em torno ali de 5, 6 anos. Eu estou falando uma média, que, obviamente, dependendo do empreendimento, isso pode aumentar ou diminuir. Mas é um ciclo longo. E eu vou te dizer uma coisa.
da prospecção à entrega da unidade durante todo o ciclo. E aí eu passo por viabilidade jurídica, compra, aquisição do terreno, regularização e legalização, registro de incorporação, financiamento à produção do empreendimento, obra, averbação de construção, entrega de unidade autônoma. Durante todo esse ciclo eu consigo aplicar tecnologia. Hoje, existem mais de 1.100 soluções de tecnologia no mercado, só para você ter ideia, voltado especificamente para a área que a gente chama, na área de tecnologia, de PropTechs e Construtechs, né? Então, na área da construção civil e na área do real estate, que é da área de propriedades, a gente consegue encontrar mais de 1.100 tipos de soluções para poder acelerar e dar mais eficiência a esse processo de incorporação imobiliária. Isso é um dado muito bacana. Poucas pessoas têm acesso a ele. Esse dado ele tá inserido no mapa, um mapa da Terracota Ventures. Esse mapa você pode acessar pelo Google mesmo, pode colocar Terracota Ventures. É uma empresa de venture capital, de investimento, que é voltado especificamente para a área, e eles captam as soluções do mercado e fazem um mapa bem bacana, onde você consegue identificar as mais diversas soluções. Então, só para você ter ideia, na prospecção, estou procurando terreno para incorporar. Tem solução, só para você ter ideia, onde essa empresa, essa plataforma, estuda o plano diretor da cidade, a lei de uso e ocupação do solo do município, e já, na hora que você vai até o mapa, clica no terreno que você quer, ele já dá todos os índices, ele já diz o que é que pode ser construído, ele diz absolutamente tudo para você ter uma tomada de decisão muito mais rápida. Ele diz que tipo de empreendimento comporta ali. É impressionante. Seguindo para a viabilidade jurídica, nós temos plataformas com emissão de documentos para facilitar uma due diligence na aquisição do terreno. Isso também facilita enormemente. Seguindo para a compra do terreno, para a aquisição do terreno, hoje a aquisição do terreno pode ser feita através de um contrato eletrônico. É tecnologia aplicada também. Quando você sai da compra do terreno, você vai para a regularização e legalização, tanto os municípios como já existem empresas privadas com soluções para acelerar o processo de regularização e legalização. O próprio SERP. Você consegue protocolar um processo através dele. O sistema de licenciamento da Secretaria de Urbanismo aqui da cidade foi um presente que nós recebemos. Hoje tudo é online, né? Então, você sai da legalização, vai para um registro de incorporação. É possível protocolar também todos os documentos via plataforma? Também. Dentro do processo de financiamento, é possível fazer o registro do contrato e emitir os documentos para o financiamento a ser mais acelerado através de tecnologia. Depois você vai para a obra, esse mapa da Terracota Ventures traz uma imensidão de oportunidade de soluções voltadas para acelerar a gestão da obra. Então, assim, se você for do começo do ciclo ao fim do ciclo, você tem a oportunidade com tecnologia. É impressionante. E é indiscutível a facilidade e a celeridade que isso traz nos processos. Eficiência, porque hoje é o que a gente conversa sempre aqui, independente do assunto, sempre vai cair no avanço tecnológico que está sendo falado aqui, porque é algo que não dá para separar mais hoje em dia. Não. Porque o acesso à internet é praticamente de todos, de uma maioria, né? É a maioria de pessoas que hoje em dia têm esse acesso. Dificilmente uma pessoa não tem um celular, e essas pessoas querem praticidade. As pessoas, não sei, eu tenho a impressão que às vezes o dia não tem mais 24 horas. Não sei se é a mesma impressão que você tem, porque tudo corre muito rápido e as pessoas querem algo mais rápido, principalmente se tratando de negócios que trazem um retorno tanto para a sociedade como para aqueles que gastam, que investem e querem retorno rápido também. E a tecnologia em relação à inteligência artificial, outras tecnologias que são utilizadas para facilitar esses processos só tem contribuído para o avanço dessas leis.
Porque, independente de você ter o respaldo jurídico das transações, e que te dá ali uma segurança, uma autenticidade em relação ao que você está fazendo, você quer rapidez. Né? Então, verdade. esses setores têm que mostrar e ofertar rapidez nos seus negócios, no cenário, como você diz. Eu coloco uma situação, ele já faz uma prospecção aqui, já me mostra cenários possíveis. E isso é incrível. Com certeza. A tecnologia é um clichê, mas é isso. Ela não volta atrás, né? Porque a eficiência do processo, ela é muito clara. Quando você aplica tecnologia, inovação, sobretudo inovação, você vê o benefício e a eficiência que traz a agilidade no processo. Então, assim, além de todas essas tecnologias que eu já conversei, que eu já disse que dava para imputar ao longo do ciclo da incorporação, você mesmo falou agora, nós temos a inteligência artificial, nós temos o blockchain, né? O blockchain é outro assunto Sim. que é super... tem super correlação com o mercado, com a atividade notarial e registral, com a atividade imobiliária, né? O blockchain, ele é uma ferramenta, né, de validação e de segurança de transações, né? É uma tecnologia, na verdade. Ele é uma tecnologia onde você assegura segurança e imutabilidade às transações. É através do blockchain, por exemplo, que a gente pode encontrar as smart escrituras, que tanto se fala agora, os contratos inteligentes, né? A tokenização. Então, essa é uma realidade que ela não está tão acessível ainda, mas só para você ter ideia, o Colégio Notarial do Brasil, agora em agosto, mês passado, fez um evento, um seminário, já para divulgar a possibilidade de ser feita uma smart escritura. Ela ainda não está sendo disseminada, eu acredito que esteja em teste, mas já foi criado o ambiente tecnológico propício a ela ser feita. Então, através de uma smart escritura, por exemplo, o tabelião vai poder haver a assinatura automatizada do documento, o controle do pagamento das parcelas e até gestão de rescisão de escritura, uma eventual rescisão de escritura. Então, só para explicar melhor, professora, a diferença do escritura comum e essa smart. Por exemplo, uma escritura pública comum, você assina, mas quem é o responsável pelo pagamento? É o comprador. O comprador precisa fazer uma operação bancária, né? Ele precisa fazer uma operação bancária, transferir o dinheiro para a parte e aguardar a quitação. Se for uma escritura, por exemplo, prosolvendo. Um exemplo. Na Smart Escritura, tudo vai ser automatizado. Desde a assinatura eletrônica, vai ser assinatura eletrônica, e, além disso, o controle desse pagamento, por exemplo, vai ser através de um escrow account, que foi uma novidade trazida pela Lei 14.711, que é a possibilidade do tabelião cuidar de uma conta onde o dinheiro vai ser depositado nesta conta e, uma vez implementada a condição de pagamento, o tabelião vai liberar o pagamento para o comprador. Tudo isso de forma automatizada. Não vai haver mais uma atuação das partes, né? Então, é uma novidade, aplicação de tecnologia, e tudo isso é registrado na tecnologia blockchain. Ela dá segurança, ela é imutável, não cabe mudanças do instrumento, e é isso, né? Então, assim, Lara, isso já está valendo? Já foi feita a implementação. Eu li reportagem que teve o seminário agora dia 23 e 24 de agosto de 2024. O CNB, Conselho Federal, já disse que estava implementado, assim, que a tecnologia estava pronta. Não acredito que tenha sido passado, não ouvi falar que tenha sido já disseminado para os cartórios de notas, para os tabelionatos, mas é uma tecnologia que já está em voga, né? A tokenização do mesmo jeito, os contratos inteligentes do mesmo jeito. Pronto. Os contratos inteligentes seria o quê? Contrato inteligente aí
É antes do cartório, né? É uma tecnologia, não vou dizer tecnologia. Imagina que a escritura inteligente, ela vai automatizar todos os processos da escritura. Assinatura, controle de pagamento e eventual gestão de rescisões. Antes de ser feita a escritura, o contrato também tem essa parte, um contrato de promessa de compra e venda. Eu firmo um contrato com uma pessoa, ela tem que me pagar mediante tais condições. Então, tudo aquilo vai ser automatizado, sem que as partes tenham ingerência. Como é que eu falo? É como se fosse um sistema mesmo. É feito um sistema próprio para poder conduzir esse contrato em todas as suas fases. Isso tudo de forma automatizada. Não tem mais a ingerência do vendedor e do comprador. Uma vez assinado através de um contrato inteligente, ele vai seguir o seu fluxo através do blockchain, da tecnologia blockchain, sem que as partes tenham ingerência de ficar pagou, não pagou, notifica, não notifica. Se lá tem uma condição resolutiva por inadimplência, está perfectibilizado. Não tem que ficar discutindo. Isso vai reduzir, inclusive, sabe o que? A ação judicial. Não, é imutável. Facilitar, né? É imutável. Se eu estabeleci que, em caso de não pagamento, 30 dias depois o contrato vai estar resolvido, vai estar resolvido. Não tem que ir para o judiciário e perguntar para o juiz se está resolvido ou não. Isso é só o que acontece hoje. Porque aconteceu isso que não estava previsto. Não tem mais isso. Então, assim, quando você implementa uma tecnologia dessa, você torna a coisa mais eficiente, né? Mas, obviamente, isso ainda não é muito utilizado. Tem que dizer isso não é muito utilizado. Porque é preciso que a sociedade também tenha conhecimento e aceite. Não só a sociedade, como o judiciário, né? Então, isso precisa ser mais evoluído, precisa ter um tempo de maturação para isso acontecer. Por isso que eu lhe disse, são novas tecnologias que ainda serão implementadas. A Smart Escritura, eu li há pouco que ela já está num processo mais avançado e que foi, inclusive, lançado nesse seminário do CNB, Conselho Federal. Excelente. Em relação à LGPD, quais os cuidados que esses processos de incorporação imobiliária, essas pessoas que estão à frente devem ter? Então, eu lembro até, Priscila, que um dos primeiros casos, logo depois que a lei ela é vigente ela foi publicada em 2018, salvo engano, ela ficou vigente em 21, se eu não me engano, por conta da pandemia. Mas eu lembro que logo depois que ela foi publicada, uma incorporadora, me parece que compartilhou dado de clientes com uma empresa de móveis. Isso aconteceu, salvo engano, em São Paulo. E foi uma das primeiras decisões judiciais de condenação de incorporadora por violação à privacidade. Então, assim, essa questão do compartilhamento de dados, ela é muito importante, né? Não dá para você... quando o cliente acessa um estande de vendas, por exemplo, uma incorporadora, ele confia o dado dele àquela empresa. Eu não posso, sem o consentimento dele, e eu não acho que exista base legal para isso, para justificar o compartilhamento, como, por exemplo, uma empresa de imóveis, né? Mas isso, infelizmente, no mercado ainda é uma coisa que acontece, mas que eu também acho que vem sendo mitigada por força dessa disseminação da necessidade de proteger o dado do cliente, né? O dado pessoal do cliente que confere lá àquela incorporadora, né, de uma forma confiável, né, aquele dado específico. Então, assim, é um dos cuidados que eu acho que a gente pode colocar aqui para a parte de incorporação imobiliária. Professora, eu gostaria de agradecer. Você nos trouxe tantas novidades, que legal, assuntos que importantes. Bom, Né? que Falou bom. muito bem sobre os 60 anos da Lei de Incorporação Imobiliária. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Eu gostaria muito, Priscila, de agradecer. O tema é um tema que eu gosto muito. A área de tecnologia é uma área que eu tenho uma relação muito próxima. Então, vir aqui falar de incorporação imobiliária com foco em tecnologia é uma coisa que realmente me agrada bastante, sabe? Eu quero muito agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Conte comigo. Muito obrigada. Por nada.
E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais!